Olá, alunos e alunas! Chegando aí para a gravação de mais uma importante aula do nosso curso online de Direito Constitucional. A temática da aula de hoje envolve a organização do Estado no viés da repartição de competências. Este assunto é um assunto que acaba assustando bastante os candidatos. E aí eu sempre trago uma linha de dinamismo didático para que você consiga enxergar que o conteúdo ele tem uma lógica e por isso vai facilitar a sua compreensão, irá facilitar o seu entendimento. É justamente a partir deste cenário que nós devemos fazer o seguinte: a base da repartição de competências no Estado brasileiro está ligada à linha do modelo de Estado. Lembre-se que nós temos um Estado federal e que esse Estado federal, ele possui os denominados entes federativos. Esses entes federativos, eles se encaixam, eles se enquadram, eles estão atrelados, muito simples, eles estão atrelados às partes componentes desse Estado Federal. Ora, é justamente nesta seara que existe a aplicação de um princípio. Qual é o princípio? É o princípio da preponderância ou predominância, tanto faz, preponderância do interesse. Quando nós seguimos a base do princípio da preponderância do interesse, nós vamos caracterizar três grandes linhas de interesses basilares. Nós temos um primeiro item com um interesse nacional. Ora, todas as vezes que se aparece um interesse nacional, automaticamente a linha de raciocínio é a competência é da União. Então imagine uma situação do artigo 21 em que eu traga compete à União manter relações com estados estrangeiros, ora, declarar guerra, ora, celebrar a paz, ora, permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional. Todos estes casos citados envolvem interesse nacional. Ora, se estão ligados ao interesse nacional, nós podemos afirmar que a competência é da União. Então, a título de exemplo, nós podemos citar o artigo 21 do inciso 1 ao inciso 10 da Constituição Federal de 1988, porque todos eles são situações de evidência desse interesse nacional. Bom, seguindo este cenário, vai aparecer o ponto de número 2. E aí já vai aparecer a linha de um interesse regional. Ora, quando nós temos um interesse regional, a competência, ela já passa a ser uma competência dos estados, que o ideal é que você raciocine como estados-membros, competência dos estados ou dos estados-membros. Por outro lado, quando aparece o item 3, eu já vou pensar, eu já vou raciocinar um interesse local. O interesse local, a competência, já é uma linha de competência dos municípios, tá certo? E aí a gente pode citar também a título de exemplo o artigo 30, inciso 5 da Constituição Federal, que afirma que compete aos municípios dispor sobre os serviços públicos de interesse local, inclusive de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Tá certo? Então, este é o cenário de um interesse nacional, de um interesse regional e de um interesse local. O Distrito Federal, que é
O outro cenário, outra linha, outro componente da federação com autonomia, a gente vai pensar que ele possui um regramento jurídico híbrido. Então, quando eu tiver interesse regional e quando eu tiver um interesse local, ou seja, tanto regional quanto local, aí sim vai aparecer o Distrito Federal. E isso acontece pela previsão específica, aqui a título de exemplo também, tá? Aqui a gente vai citar o artigo 32, em seu parágrafo 1º, que determina o seguinte, que compete ao Distrito Federal aquelas competências que são reservadas aos estados e aos municípios, ou seja, quando tiver interesse regional e quando houver interesse local, tá certo? Então, esta é a base do cenário de quanto a gente trata a base da repartição de competências no Brasil. E é a partir de então que a gente passa a avaliar os tipos de competências existentes. Nesta linha, neste cenário, nesta seara, o que é que a gente passa a vislumbrar? Quais são os detalhes de extrema importância? É justamente seguindo esta base que nós vamos evidenciar que existem tipos de competências. Esses tipos de competências vão seguir um roteiro que envolve o seguinte. Então, neste cenário, atinente aos tipos de competências, nós vamos pensar em dois grandes grupos. O grupo de número 1 envolve as chamadas competências legislativas. As competências legislativas. Essas competências legislativas, ela pode ser a competência privativa da União. Veja, envolve a União. Nós temos o âmbito das competências concorrentes. Então, competência concorrente, ela envolve quem? Ela envolve a União, ela envolve os estados e o Distrito Federal, mas ela não envolve os municípios. A citação aqui de municípios é para que você anote e lembre que é uma pegadinha. Você vai anotar, mas você vai cortar para lembrar que os municípios não participam da competência concorrente. Tá certo? Qual é a grande dica? Leia a palavra concorrente. Veja que concorrente não possui o M de município. Então está fora da linha da competência concorrente, tá certo? Bacana. Vão aparecer ainda competências legislativas dos estados e competências legislativas dos municípios. Dois estados, competências dos estados, que a gente vai enxergar que é uma linha de competência remanescente, e existe a competência dos municípios, que envolve assuntos de interesse local. Então, este é o cenário das competências legislativas de um modo geral. O que é que você vai observar aqui? Que ao lado deste cenário
de competências legislativas, vão aparecer o item 2, vai aparecer o item 2, perdão, com as diversas competências. Aí aqui já vão aparecer as competências materiais. Essas competências materiais, elas são também denominadas de competências administrativas. Então, essas competências materiais ou administrativas, nós também temos uma linha de subdivisão. Nessas competências, qual é o cenário que se vislumbra? Nós temos as competências que vão entrar no grupo de exclusiva da União, exclusiva da União. Nós temos uma linha B, que é a competência comum, e aí é importante frisarmos que a linha de competência comum vai pegar a União, porque comum não pode ser a União sozinha, tem que ter mais gente, tem que ter mais instituições, vai pegar os estados, vai pegar, além da União e dos estados, vai pegar o Distrito Federal, assim como na competência concorrente, mas vai pairar a dúvida se município entra ou não. E aí você vai lembrar da linha do M de comum e ainda tem o MU de município. Não tem como esquecer, veja que é de uma forma jocosa, mas para que você não esqueça, a linha é da competência, ou melhor dizendo, das competências comuns, existe aí a presença dos municípios, tá certo? Existe a presença dos municípios. Então, neste cenário, qual é a linha que a gente vai observar ainda? Vai observar ainda o item C. O item C, vai aparecer competências materiais ou administrativas que estão relacionadas aos estados, então dos estados, e aquelas atreladas especificamente aos municípios. O Alain e o Distrito Federal, ele não entra não. Lembre-se, o Distrito Federal vai seguir a linha de desenvolvimento de atividades, desenvolvimento de atribuições que estão relacionadas especificamente ao cenário dos estados e dos municípios. Cabe aqui fazermos ainda um cenário, antes de adentrarmos cada uma delas, o cenário que envolve o seguinte: quando você cita esse cenário, é muito comum a confusão da privativa com a exclusiva e da concorrente com a comum. Então, eu gostaria que você anotasse aí no seu caderno uma grande atenção para que você não perca a questão atinente a estas nomenclaturas, tá certo? É muito comum que gere a confusão. Então vamos lá, vamos fazer uma análise, vamos colocar aqui em cima para ganhar espaço, uma análise comparativa desses tipos de competências, desses tipos de atribuições. Então é muito comum se gerar a confusão da competência tida como privativa da União,
que encontra guarida no artigo 22 da Constituição Federal, com a base atinente à chamada competência denominada de exclusiva da União, e que justamente vai encontrar a sua base no artigo 21 da Constituição Federal de 1988. Ora. Além da primeira circunstância que nós falamos agora há pouco, a competência privativa da União se insere no rol, se insere no grupo, se insere na lista de competências legislativas. Além de estar no grupo das competências legislativas, a expressão privativa é um cenário que cabe delegação. Esta delegação é uma delegação que se dá para os estados. Esses estados, eles irão legislar sobre questões específicas que estão presentes no artigo 22, por exemplo, legislar sobre direito do trabalho, legislar sobre direito eleitoral. Os estados poderão legislar sobre questões específicas, desde que tenham recebido a delegação da União. Esta delegação, um instrumento hábil a delegar, um instrumento jurídico hábil a efetuar esta delegação, vai ocorrer, então, a delegação, o ato de delegação, o instrumento jurídico hábil é por lei complementar. Então, a delegação, ela só pode ser aos estados por lei complementar. A linha de raciocínio aqui é a seguinte: por lei complementar, especificamente por lei complementar. Então, isso significa dizer que apenas os estados estão aptos, municípios não, e no caso do Distrito Federal, se ele estiver atuando como estado, tá certo? No âmbito ou na linha de competência exclusiva, qual é o cenário que você precisa raciocinar? Que no caso de competência exclusiva, nós estamos diante da linha de competências. E essas competências são competências administrativas, tá certo? Também chamadas linha de competências administrativas ou materiais, administrativas ou materiais. E o cenário aqui ainda é o seguinte, que no caso da competência exclusiva, ela não cabe delegação. Ela não cabe delegação. Tá certo, galera? Então, com isso, nós concluímos essa análise comparativa envolvendo o cenário da competência privativa da União com a competência exclusiva da União. O cenário de distinção envolve esses dois pontos. Agora, o que é que você precisa raciocinar? O que é que você precisa ter em mente para que nós possamos concluir este raciocínio atinente à linha dessas competências? A gente precisa também compreender o seguinte cenário. É muito importante que você consiga observar uma segunda linha comparativa. E qual é esta segunda linha comparativa? Quando a gente raciocina a chamada competência
e essa competência é uma competência concorrente, ela vai ser justamente diferente do cenário da linha de competência, e esta competência é uma competência comum. É muito latente a dificuldade entre os candidatos a vagas em cargos públicos, ou seja, aquele que se prepara para concurso, envolvendo esse cenário. Aqui a gente deve pensar de logo que no âmbito de uma competência concorrente, a gente já sabe, competência ou competências legislativas. No âmbito de competência comum, o cenário vislumbrado já não é este. O cenário vislumbrado já envolve competências, e essas competências são competências administrativas. Lembrando que essas competências administrativas, elas podem aparecer na sua prova na linha especificamente de competências materiais. Então, se ligue neste cenário. Competências administrativas, elas podem ser vistas na linha de competências materiais. Então, o cenário para que a gente vislumbre ainda é, no âmbito da competência concorrente, qual é o papel da União? A União, ela vai estabelecer normas gerais. Qual é o papel dos estados e do Distrito Federal? Aqui, como é concorrente, eu não preciso de uma lei delegando, não. O que é que vai ser feito aqui? Vai haver uma suplementação, então vai suplementar a lei ou a legislação federal sobre normas gerais. Então, vai suplementar a legislação federal. Esse suplementar é lógico que é tratar de questões específicas, mas aqui não tem uma delegação como teve na competência privativa. Aqui já é diferente. Nós temos o cenário que, se é comum, é preciso saber o que é que cada um faz. Então, eu preciso entender que eu preciso de normas de cooperação entre os entes federativos, que no caso são todos, que serão atuantes. Estas normas de cooperação, elas serão definidas em lei complementar. Elas serão definidas em lei complementar, e esta é a linha competência comum. Ela está prevista no artigo 23 da Constituição Federal, enquanto que a competência concorrente, ela já entra no artigo 24 da Constituição Federal de 1988. Beleza, galera? Então essa foi mais uma linha, mais um cenário de uma aula online envolvendo o nosso curso de Direito Constitucional. Estamos juntos! Rumo à sua aprovação! Valeu, galera! Estamos juntos! Valeu! Grande abraço!